O comando russo está entrando em pânico. Surgiram as primeiras imagens da Ucrânia utilizando seu F-16S, e isso mostra que a Ucrânia está levando a sério o controle de seu próprio espaço aéreo. As imagens são curtas, não mostram muito, mas dizem uma coisa clara. O presidente Vladimir Putin não conseguirá se safar de seus ataques de mísseis e drones por muito mais tempo. Ainda mais preocupante para Putin é que esta primeira filmagem de um F-16 ucraniano em ação não é a única notícia a surgir esta semana. Os Estados Unidos da América estão se envolvendo na busca da Ucrânia por mais F-16S, e o que estão fazendo pode ser o fator decisivo na batalha pelos céus ucranianos. A Newsweek publicou um relatório em 1º de maio destacando isso. As primeiras imagens confirmadas de um F-16 operado pela Ucrânia voando pelos céus chegaram às redes sociais. As imagens não nos mostram muito. Durando cerca de 10 segundos, uma nuvem de fumaça cobre a tela antes de tudo, de repente, ficar claro. É quando ele surge em vista. Um F-16 vem disparando pelos céus e se afasta para a distância. A Newsweek confirma que o jato parece estar se afastando da câmera em direção a um alvo aéreo não especificado, que um momento depois é envolvido em fumaça cinza. O alvo ainda não foi oficialmente identificado, mas, de acordo com a Newsweek, uma conta de inteligência militar de código aberto afirma que o objeto interceptado era um dos muitos drones. Putin tem contado com isso para fortalecer seus ataques aéreos contra as cidades e a infraestrutura energética da Ucrânia. Provavelmente um drone Shahid entregue pelo Irã à Rússia. A Newsweek contatou a Força Aérea Ucraniana para comentar sobre o vídeo, mas ainda não obteve resposta. Isso é normal. As imagens são instáveis e parecem ter sido filmadas por um civil no chão usando um celular. Para a Ucrânia, filmagens revelando como ela usa seus F-16ES podem ser perigosas, tanto em termos de revelar a localização de um de seus jatos em voo, quanto pelo potencial de revelar segredos militares para a Rússia. Ainda assim, as filmagens estão lá fora e mostram uma coisa que a Rússia deveria estar aterrorizada, porque a Ucrânia está descobrindo novas maneiras de usar seus F-16 todos os dias. Apesar da Ucrânia não ter comentado sobre as imagens específicas nas redes sociais, ela forneceu contexto que indicou por que o F-16 estava nos céus. Em 24 de abril, a Força Aérea Ucraniana confirmou que estava usando tanto seus F-16 quanto os jatos de combate Mirage franceses recentemente doados para se defender contra ataques combinados de mísseis e drones russos. O repórter ucraniano Andrei Saplianko adicionou um pouco mais de detalhes. Postando no Telegram, ele disse que um F-16 derrubou um drone Shahid sobre a região de Kalmanetsk esta manhã. O repórter também compartilhou imagens das redes sociais que circulam, sugerindo que o F-16 filmado estava envolvido na defesa da cidade. Então houve um ataque em Kalmanetsk. O que se sabe sobre esse ataque? O Ukrinform publicou um par de relatórios sobre o ataque de drones e mísseis russos em 24 de abril, alinhando perfeitamente com a confirmação da Força Aérea Ucraniana de como está usando os jatos F-16S e Mirage, juntamente com a postagem de Saplienko nas redes sociais. O primeiro relatório indica que o ataque russo foi parcialmente bem sucedido. Diz que um ataque russo conseguiu causar danos significativos a uma das áreas residenciais de Khmelnytsk, destruindo 9 casas, além de atingir um prédio de grande altura. O chefe da administração militar regional da cidade, Serhiy Turin, forneceu mais detalhes. Segundo Turin nas redes sociais, 9 casas, janelas e portas de 5 apartamentos, uma garagem, 4 carros e uma moto foram danificados. Também se acredita que o ataque visava um ponto de distribuição de gás na cidade, segundo outro relatório da Ukrinform, e causou ferimentos em 2 pessoas. Turin também comentou sobre esses aspectos do ataque, declarando que na noite passada, durante um alerta de ataque aéreo, um ataque russo feriu 2 pessoas. Um homem com uma pequena lesão na perna foi levado ao hospital. Uma menor também sofreu um corte de vidro na perna. Sua condição é satisfatória e não foi necessária hospitalização. 2 coisas podem ser tiradas dessas declarações.
A primeira é que a Rússia está continuando sua campanha de bombardeio de cidades ucranianas com mísseis e drones. Putin afirmará que estava focado em um alvo militar legítimo, o ponto de distribuição de gás. No entanto, ele não pode esconder o fato de que a maioria de seus mísseis e drones atingiu uma área residencial da cidade. Se alguma coisa, o ataque ao ponto de distribuição de gás foi uma cortina de fumaça que Putin poderia apontar como um meio de distrair do verdadeiro motivo do ataque. Ele queria ferir mais civis ucranianos. A segunda coisa é que o ataque russo não teve muito sucesso. Segundo a Ukraineform, o ponto de distribuição de gás sofreu danos leves, mas não o suficiente para interromper o fornecimento de gás. A maioria dos danos ocorreu em residências, e a Ucrânia já está agindo para garantir os suprimentos necessários aos reparos. Essa falta de sucesso remete às imagens do F-16. O motivo pelo qual o Khmelnytskyi russo falhou é que a Ucrânia tinha F-16S nos céus em 24 de abril. O jato nas imagens recentes provavelmente derrubou pelo menos um dos 3 drones Shahid que a Ucrânia abateu naquela noite, além de 4 mísseis. O que retorna o foco para os drones Shahid da Rússia. Agora, está claro que a Ucrânia está usando seus F-16S, ao menos parcialmente, como contramedida aos poderosos drones iranianos. E é necessário, afinal, a Rússia possui muitos desses drones disponíveis e os utiliza quase diariamente em ataques aéreos contra a Ucrânia. Esses não são números exatos quando se trata dos arsenais de Shahid da Rússia. No entanto, um relatório da Reuters, de setembro de 2024, revela que a Rússia tem usado eles extensivamente. Diz que o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia acredita que a Rússia lançou pelo menos 8.060 Shahids desde o início da invasão de Putin em fevereiro. 2022, dado que o relatório tem mais de meio ano de idade neste ponto, é seguro presumir que o número desde então aumentou para cerca de 10.000. A parceria entre Rússia e Irã resultou em casas perdidas e vidas perdidas, disse o ministério em um comunicado publicado no 10. O relatório da Reuters também aponta que a Rússia não depende mais exclusivamente do Irã para produzir esses drones. A partir de maio de 2024, Putin estabeleceu várias instalações que permitem que sua indústria de defesa produza drones para ele, sendo a maior na República do Tataristão. A Reuters também diz que o Irã foi acusado de fornecer mísseis balísticos para a Rússia, que o Irã refuta essa alegação. Então, está claro que a Rússia está usando drones iranianos. O F-16 e as imagens das redes sociais parecem ter derrubado pelo menos um desses Shahids. Isso leva a uma pergunta: por que a Ucrânia está usando uma plataforma aérea tão capaz para derrubar drones Shahid? A resposta é dupla. Os drones são baratos para produzir e podem carregar uma carga útil forte o suficiente para causar sérios danos quando implantados junto com mísseis russos. Em abril de 2025, a Forbes relatou que um único drone, Shahid, custou à Rússia cerca de $30.000, quando comprado diretamente do Irã. Com a Rússia construindo os próprios, os custos são consideravelmente reduzidos. Esse baixo custo é um problema para a Ucrânia. A Rússia elevou em 25% seus gastos com defesa para 2025. Isso significa que ela investirá United States Dollar dos Estados Unidos 145 bilhões em seu exército para apoiar a invasão de Putin. Claro, nem todos esses gastos serão dedicados à produção e compra de drones. A Rússia precisa gastar muito para manter seus altos níveis de recrutamento, dedicando a maior parte do dinheiro à construção de novos tanques e veículos blindados. Apesar disso, com uma etiqueta de preço de $30.000 para os drones Shahid, a Rússia pode comprar ou construir milhares deles usando apenas uma fração de seu orçamento de 2025. Por exemplo, digamos que a Rússia dedique apenas 1% de seus 145 bilhões de gastos ao Shahid. Isso equivale a 1,45 bilhões, que quando dividido por $30.000, significaria que a Rússia poderia construir uma horda de mais de 48.300 drones em 2025. Esses números são hipotéticos, mas ilustram o quão fácil é para a Rússia construir uma frota de drones.
Isso pode danificar cidades e infraestrutura da Ucrânia. A Ucrânia está usando seus F-6 e S para combater a ameaça dos drones Shahed. E ameaça é a palavra certa. Além do baixo custo, os drones Shahed são poderosos e perigosos. O Army Recognition descreve o Shahed 136, que é a variante mais comum do veículo aéreo não tripulado do Irã, como uma munição de espera que pode realizar reconhecimento ou ser convertido em um drone kamikaze. Nessa última configuração, um Shahed se torna essencialmente uma bomba guiada. A Rússia pode amarrar um pequeno explosivo ao drone e voar diretamente para um alvo. O Irã também adaptou esses drones para irem além do uso kamikaze. Por exemplo, o Army Recognition diz que um dos desenvolvimentos iranianos mais recentes é uma versão do Shahed 136 que pode voar em uma configuração de enxame junto com vários outros drones. Esse tipo de enxame de drones também é perigoso para a Ucrânia se a Rússia soltar vários Shaheds de uma vez. Esses drones podem servir como iscas para confundir as defesas aéreas da Ucrânia, abrindo caminho para mísseis mais perigosos e drones kamikaze alcançarem seus alvos. A configuração do drone também é interessante. Um típico Shahed 136 tem um design de asa delta que apresenta lemes de estabilização em suas pontas. Eles são relativamente pequenos e leves, medindo cerca de 11 pontos, 4 pés de comprimento, 8 pontos, 2 pés de largura e com um peso de cerca de 440 libras. Quando se trata de carga útil, está tudo no nariz. Para um drone Shahed, a seção frontal do drone contém uma área de armazenamento na qual a Rússia pode carregar explosivos. Pesando até 50 quilos, um Shahed pode dar um soco potente. Os drones são poderosos o suficiente para danificar prédios, explodir janelas e matar civis, embora não sejam tão fortes quanto um míssil. Foi exatamente isso que a Rússia tentou em Khmelnytsk, um ataque que a Ucrânia finalmente frustrou com seu F-16. Existem algumas desvantagens no design do Shahed. Ele depende de sistema de posicionamento global de grau de consumo para navegação, combinado com um sistema de navegação inercial. Essa combinação significa que os drones são precisos, mas também vulneráveis a técnicas de interferência. Eles também são capazes de atingir velocidades de cerca de 114 milhas por hora em um alcance de até 1.553 milhas. Essas podem parecer especificações impressionantes, embora também revelem por que os F-6 da Ucrânia têm tanto sucesso contra o Shahed. Um F-6 é capaz de Mach 2, que se traduz em 2 vezes a velocidade do som e equivale a uma velocidade máxima de cerca de 1.345 milhas por hora. Em comparação, um Shahed é um alvo de movimento lento que um F-16 ucraniano pode pegar e eliminar com seus mísseis muito antes do drone atingir seu alvo. E isso é precisamente o que as imagens recém-divulgadas do F-6 parecem mostrar. A contrapartida é que um F-16 custa United States Dollar dos Estados Unidos, 8,2 milhões. Cada implantação para combater drones Shahed ainda vem com algum risco. E a Rússia sempre ficará feliz quando um de seus drones de 30 mil dólares conseguir superar as poderosas e sofisticadas contramedidas aéreas da Ucrânia. Essa disparidade pode ser a razão pela qual a Rússia está intensificando o uso do Shahed e de drones em geral. De acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, houve um aumento mês a mês no ataque de drones da Rússia desde junho 2024. Isso é refletido nos números do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, que afirmam que a Rússia lançou 2.300 de seus drones em novembro de 2024. Em janeiro deste ano, o número subiu para 2.696 em um único mês. A Ucrânia também acredita que a Rússia produziu 6.000 drones Shahed internamente em 2024 e tem planos de aumentar dramaticamente esses números em 2025. Então, o Shahed é um problema, mas é um que os F-16 da Ucrânia provaram várias vezes que podem lidar. E a outra complicação na abordagem dos F-16 da Ucrânia contra os Shaheds da Rússia a considerar. Os drones estão melhorando.
Segundo um relatório de fevereiro de 2025 do Kyiv Independent, a Rússia está modificando seus drones Shahid para torná-los ainda mais perigosos. A publicação menciona que as modificações incluem lastro adicional, aparentemente para suportar uma carga útil muito maior. Agora, diz o recurso, os Shahids da Rússia são capazes de carregar até 98 quilos de explosivos. Essa modificação reduziu o alcance das 650 quilômetros. Isso é suficiente para a Rússia lançá-los logo atrás das linhas de frente, atingindo alvos dentro da Ucrânia. Os drones russos estão se tornando mais poderosos, então os F-16 ucranianos estão mais importantes do que nunca. As recentes imagens do F-16 mostram que um único Shahid russo não tem chance quando comparado a um F-16 ucraniano. Notícia ruim para Putin. A Ucrânia mostrou-se capaz de eliminar algumas das armas mais perigosas da Rússia nos céus. Ainda assim, Putin pode esperar manter a vantagem aérea. A Ucrânia possui um suprimento limitado de F-16. E os que têm requerem manutenção que pode deixá-los fora de operação por longos períodos. Onde os Estados Unidos da América entram em jogo. O vídeo menciona que os Estados Unidos da América estão mais envolvidos na busca da Ucrânia por F-16S. Diferente dos países europeus que já forneceram os caças, os Estados Unidos da América não oferecerão plataformas aéreas capazes de voo para a Ucrânia tão cedo. Isso faz sentido. Embora o F-16 seja um dos jatos mais antigos do arsenal dos Estados Unidos da América, ainda é bastante utilizado pela Marinha dos Estados Unidos da América. Cada F-16 doado é um jato a menos para as necessidades defensivas dos Estados Unidos da América. Então, o que os Estados Unidos da América estão fazendo? Está retirando F-16 quebrados de seu depósito para enviar à Ucrânia. À primeira vista, isso pode parecer uma jogada estranha. A Ucrânia quer F-16S em pleno funcionamento. Então, receber dos Estados Unidos da América estruturas aéreas desgastadas pode soar como um insulto. Não é. Se a Ucrânia quiser ter F-16 funcionando, também precisa manter os F-16 que estão em seus estoques atuais. É aí que a doação dos Estados Unidos da América se torna tão importante. Está enviando F-16 de seus depósitos para a Ucrânia, pois essas aeronaves mais antigas podem ser desmontadas para fornecer peças que manterão os F-16 ucranianos voando. Isso é o que Putin menos queria. Ele contava que a Ucrânia teria uso limitado de seus F-16S devido à idade dos jatos. Ele agora precisa lidar com a possibilidade de a Ucrânia conseguir realizar reparos que mantenham seus F-16 como uma ameaça contínua contra os ataques russos com drones e mísseis. The War Zone, TWZ, forneceu mais detalhes em 1º de maio sobre as ações dos Estados Unidos da América. Diz que imagens recentes mostram o que parece ser F-16 parcialmente desmontados sendo carregados em um transporte ucraniano An-124 em uma base de aeronaves no Arizona. Segundo o veículo de comunicação, o rastreamento de voo mostrou que o transporte saiu do Arizona rumo à Polônia, de onde os antigos F-16 provavelmente serão levados para a Ucrânia. Um porta-voz da Força Aérea dos Estados Unidos da América confirmou a nova ação americana. Eles afirmam que os Estados Unidos da América apoiaram a manutenção dos F-16 doados pela Europa à Ucrânia, fornecendo F-16S desativados e inoperantes ao país. Esses F-16S, aposentados do uso ativo dos Estados Unidos da América, são usados como peças e não podem voar. Vale destacar que eles não possuem componentes críticos, como motor ou radar, e não podem ser reconstruídos para uso operacional. As peças faltantes indicam as limitações da Ucrânia em utilizar os F-16S doados pelos Estados Unidos da América. Ela pode não conseguir reparar os aspectos mais técnicos de seus jatos de combate com os aviões americanos. Porém, ela obtém acesso a fuselagens e outras peças que pode usar para manter seus próprios F-16 nos céus. A TWC diz que os Estados Unidos da América enviaram pelo menos 3 de seus F-16 quebrados para a Ucrânia. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram 3 jatos envoltos em plástico e aparentemente sem motores, caudas, asas e radomos.
Esses jatos envoltos em plástico chegaram ao aeroporto de Jashanka, na Polônia, um hub de trânsito usado para armas ocidentais a caminho da Ucrânia. Isso é uma péssima notícia para Putin. Quando as primeiras imagens surgiram dos F-16 envoltos em plástico saindo do Arizona para a Polônia, ele pode ter se consolado pensando que a América fornecia esses jatos para a Força Aérea Polonesa. Agora ele sabe que não é o caso. Os Estados Unidos da América confirmaram oficialmente que os jatos serão enviados para a Ucrânia. Isso por si só prejudica Putin. Por meses, ele tentou manipular a opinião da liderança dos Estados Unidos da América sobre a Ucrânia. Esses esforços falharam. Com os Estados Unidos da América anunciando publicamente a entrega de F-16S sobressalentes para a Ucrânia, Putin recebeu uma mensagem clara. Os Estados Unidos da América apoiam a Ucrânia. O que isso significa para o líder da Rússia é que o poder aéreo da Ucrânia só vai aumentar. Até o momento, 85 F-16S operacionais foram prometidos à Ucrânia por parceiros europeus. Estes incluem 24 dos Países Baixos e 19 da Dinamarca. A Noruega fornecerá 12 aeronaves para a Ucrânia, além de 10 estruturas de aeronaves para peças de reposição. A Bélgica parece ser a maior doadora. Ela diz que vai fornecer 30 F-16 para a Ucrânia. Mas essa doação parece depender da Bélgica, recebendo um conjunto de F-35. Foi comprado dos Estados Unidos da América. Para piorar para Putin, os Estados Unidos da América também têm muitos mais F-16S quebrados em seu depósito de sucata. TWZ diz que atualmente existem 150 F-16, as 143 F-16Cs, 2 F-16Bs e 22 F-16Ds, em armazenamento, aguardando alguém encontrar utilidade para eles. A Ucrânia é essa pessoa? Com a confirmação da primeira entrega dessas plataformas antigas, é provável que mais sejam vistas no futuro. Então, a brutal surpresa do F-16 entregue a Putin é dupla. Surgiram imagens da Ucrânia usando F-16S para destruir os drones Shahid que ele está usando para atacar as cidades e infraestrutura inimigas. E agora, com os Estados Unidos da América confirmando a entrega de F-16s mais antigos para a Ucrânia, Putin precisa aceitar que a Ucrânia conseguirá manter essas poderosas aeronaves nos céus por mais tempo do que a Rússia esperava. O que você acha das notícias sobre a saída do caça F-16 da Ucrânia? A Ucrânia poderá utilizar os F-16 com mais confiança em ataques, após receber mais peças de reposição dos Estados Unidos da América. A Rússia pode fazer algo para contrariar a crescente presença de F-16 na Ucrânia? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre os últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia.